Bora lá então, meus queridos, para mais um vídeo de atualização aqui do Bitcoin. Hoje vamos fazer uma análise de precisão para trazer as próximas oportunidades que eu estou analisando dentro da minha estratégia para poder pegar alguma oportunidade de trade nele, tá? Então, sem mais delongas, já se inscreve no canal, deixa sua curtida se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, ativa as notificações para você aguardar aí os próximos vídeos e receber tudo em primeira mão, porque eu sempre vou trazer uma análise de expectativa para os próximos movimentos e as oportunidades de trade que eu vou estar buscando, beleza? Então, bora pro gráfico. Meus queridos, seguinte, o Bitcoin depois de atingir aqui a região dos 56 mil dólares, deu uma boa oportunidade de compra nessa região, né? Recapitulando o que aconteceu, só para vocês poderem entender o contexto. Aqui a gente teve uma boa oportunidade de compra, por quê? Porque a gente estava numa região de uma posição de captura de liquidez, né, desses fundos e também de fundos anteriores aqui no passado. O preço captura liquidez nessa zona aqui, né, captura liquidez nessa região, depois que capturou essa liquidez de fundo, quebra uma estrutura, né, quebra esse topo aqui e deixa um bloco para nós. Esse bloco foi mitigado e trouxe todo esse desenvolvimento para cima, né, a partir desse ponto, que veio com interesse em região a essa zona de oferta aqui dos 61 mil dólares para buscar liquidez livre desses topos, tá? Então a gente precisa primeiro contextualizar para poder entender um pouquinho passado e agora eu falar do presente para vocês, né? Então a nossa boa oportunidade de comprar o Bitcoin aconteceu de fato aqui nos 61 mil dólares, onde ele, em posição de captura de liquidez, capturou uma liquidez, quebrou uma estrutura, originou um bloco e deu um ponto de entrada, né? Aqui era um bom ponto de entrada. Depois, esticado aqui em cima perto dessa oferta, até deu um pontinho de entrada aqui interessante também, mas já não era tão confortável para mim operar nessa zona. Acabei nem pegando essa movimentação. Mas agora a gente tem zonas importantes de defesa para compra e zonas importantes de defesa para venda que vão ser mitigadas e estão sendo mitigadas, tá? Então, a zona mais próxima de compra que eu visualizo aqui como um ponto de defesa que o preço tende a retestar é esse fundo aqui dos 59 mil dólares, porque a partir desse fundo o preço teve uma forte ineficiência, um forte deslocamento e veio também liquidar esses topos, né? A região que buscou desenvolver um impulso para quebrar topos relevantes, liquidar topos relevantes, foi esse fundo aqui nos 59 mil dólares, 130, 59 mil dólares e 200, né? Então aqui a gente tem um bloco micro que pode ser mitigado e dar uma boa oportunidade de compra do Bitcoin nessa região aqui para cima, tá? Daí buscando uma liquidez interna que possivelmente vai ser formada. Então eu, Gabriel, vou buscar por uma oportunidade de compra caso o preço venha fazer um reteste aqui nos 59.200, 59.300, região que a gente teve quebra de estrutura, captura de topos importantes e a originação de um bloco que não foi mitigado ainda, tá? Porém, nesse momento a gente está mitigando uma zona potencial para oferta. Por quê? Porque o preço no passado aqui nessas regiões entre 64 mil dólares e 600, região de 64 mil dólares e 300, tá? E 64 mil dólares e 150, nessas regiões a gente teve deslocamento de oferta quebrando fundos anteriores muito importantes. Então, por exemplo, essa região de topo aqui dos 59.500, ela foi responsável por quebrar esse fundo no deslocamento. Essa região aqui dos 63.300 foi responsável por trazer esse forte impulso quebrando esses fundos anteriores. E essa região dos 62 mil, que é a região que a gente está coincidindo agora, foi região de fundo no passado, mas a partir deste ponto, o preço teve capacidade de deslocamento e impulso para quebrar esse fundo. Ou seja, essas três regiões acima do preço, 64.500, 63.300 e 62 mil dólares, são pontos de oferta que o preço possivelmente pode mitigar e dar uma oportunidade de venda em direção aos 59 mil dólares, tá? Então, se o preço trazer características relevantes nesses pontos, eu vou buscar fazer vendas nessas regiões, caso traga características, tá? Uma das características que me traz já um certo interesse é que o preço criou induções, criou liquidez próximo a esse primeiro ponto de interesse, né? E o preço no deslocamento, ele sobe capturando esses topos, quebrando estruturas, né? E atinge agora a nossa zona de interesse de venda. O que é importante a gente ver numa oferta ou numa demanda para poder fazer um trade de compra ou um trade de venda, tá? É importante a gente ter captura de liquidez acima de tudo. Então, por exemplo, o preço numa oferta ter algum topo relevante, né? A gente tem uma zona de interesse cruzando aqui em cima, o preço forma uma liquidez próxima à zona. Ele capturar essa liquidez e esse fundo que fez o movimento de captura de liquidez, ele ser quebrado. E após ele ser quebrado, a gente vai ter uma inversão de fluxo. E daí, em algum ponto desse impulso, de preferência nos 50% ou um pouco acima, a gente, na retração, buscar uma oportunidade de venda a favor do order flow, buscando alguma zona que precisa ser atingida abaixo. Nesse caso, um exemplo para oferta, né? Para demanda, se aplica a mesma coisa. A gente vai ter uma zona ali de demanda, como uma zona de defesa importante que a gente demarcou, tá?
O preço vai chegar próximo a essa zona, vai deixar alguma liquidez, vai capturar essa liquidez, vai quebrar o fundo que causou a captura o topo, né, que causou a captura de liquidez, vai voltar para preencher ineficiência, atingir alguma zona de volume em 50% ou abaixo, e nesse reteste, nessa retração, a gente pega uma operação a favor do order flow de compra, nesse exemplo para demanda. Então, o que vocês podem ver é que foi isso que o preço fez aqui, ó. O preço chega próximo a uma zona que já tinha defesa de compra, né, no passado aqui, tá? Ele cria liquidez, ele captura liquidez e ele quebra este topo, tá? Ele quebra este topo. Esse fundo quebrou esse topo, então esse fundo se tornou importante. Aqui ele origina um bloco, né? Abaixo de 50% ele veio mitigar e deu uma entrada, tá? Perfeito. Agora, o que a gente espera? Bitcoin aqui na região de 62 mil dólares, tá? Ele já capturou liquidez desses topos aqui, tá? Já capturou liquidez de todos esses topos que estavam próximos dessa zona de interesse. Sendo que, acredito eu, por esse forte impulso, que o preço tem margem para desenvolver aqui uma correção até esse ponto para depois subir. Então, se a gente sabe que o preço tem interesse de voltar nessa zona para pegar grandes pedidos de compra, né? E que ele já capturou liquidez de topos próximo a uma zona forte de oferta, se ele fizer características de venda aqui, nesse ponto, exatamente nesse contexto que eu acabei de mostrar para vocês, quebrar algum fundo relevante, a gente pode buscar por uma oportunidade de trade de venda até aqui embaixo, tá? Então o preço ele chega à próxima zona, ele cria uma liquidez, sendo que ele já tinha capturado aquela liquidez em topos que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Ele captura essa liquidez e quem capturou essa liquidez aqui em cima foi este fundo. Então, se o preço voltar quebrando esse fundo e fazer uma troca de caráter, né, na originação desse impulso, na retração, em 50% ou acima, dependendo da zona que mostrar que tiver maior volume, a gente pode pegar uma operação de venda a favor do order flow para buscar aqui uma saída nessa zona de defesa compradora nos 59.100, 59.200, porque é uma região que tende a ser mitigada, é um bloco que está livre para ser mitigado, então ele acaba agindo quase como um imã para o preço ir lá, tá? Então, neste ponto, se o preço fizer essa característica de quebrar o fundo que fez a captura de liquidez invertendo o fluxo, no reteste de uma zona de grande volume eu vou buscar para uma venda em direção a esse ponto, tá? Isso se ele fizer, porque caso o preço não quebre o fundo, caso ele mantenha, ele pode continuar quebrando estruturas para atingir uma zona mais acima, como por exemplo essa região aqui dos 63.400, tá? Então ele pode sim continuar o seu order flow de compra, né? Ele pode sim continuar o seu order flow de compra. Porém, a gente tem que entender que o preço já capturou bastante liquidez que tinha à esquerda do gráfico, né? Como a gente pode ver aqui, o preço já capturou bastante liquidez à esquerda do gráfico e ele tem uma zona de defesa de compra importante para ser mitigada que está livre. Então, acredito que seria mais coerente o preço vir aqui embaixo primeiro para depois subir. Mas, né, nada é regra no mercado, ele faz aquilo que ele quiser. As características que nos trazem uma potencial movimentação são essas, né? A gente tem uma zona de interesse demarcada, se a gente tem liquidez próxima a essa zona, o preço capturar a liquidez, quebrar alguma região relevante, inverter o fluxo e na retração da inversão de fluxo a gente fazer a nossa posição. Então aqui, de algumas características para mim que são importantes de buscar para uma venda, a gente já tem algumas. Primeiro a gente tem um ponto de interesse de oferta nessa zona cruzando, né? Um order block importante, tá? Por que é importante? Porque antes de quebrar esse fundo e trazer forte impulso, essa zona foi uma região de parada preliminar. Então, para o preço parar aqui e continuar o impulso com força que teve, é porque teve influência institucional. Então, é um ponto importante. Então, para mim, um ponto importante é o fato da localização, tá? Macro ser uma zona importante de oferta. Tem liquidez livre perto a essa zona e já foi capturado, tá? O preço já formou alguns fundos relevantes aqui para nós. Agora, se ele inverter o fluxo, né? Por exemplo, nesse fundo aqui, ele formou até um primeiro topinho, capturou essa liquidez, o fundo capturou essa liquidez. Caso o preço venha a quebrar esse fundo e inverter o fluxo, né? Eu vou buscar alguma posição de venda para baixo. Beleza, meus queridos? Então, o que eu espero para o Bitcoin desse ponto dos 62 mil dólares é... Caso ele faça essas características que eu trouxe para vocês, eu vou buscar por uma venda em direção aos 59 mil dólares. Nos 59 mil dólares, ele também trazendo essas características, vou buscar por uma compra ali. Então, o preço vindo aqui embaixo, capturando uma liquidez, quebrando algum topo importante, vindo retrair em alguma zona, eu vou buscar uma compra em direção a 62 mil dólares e quem sabe até 63, 64, dependendo do desenvolvimento do preço, tá? Então a gente tem que ter noção de quais zonas são boas para vender, quais zonas são boas para comprar. Uma região boa de compra é aqui embaixo, tá? Próximo a 59.200, 59.100, essas regiões aqui vão ser boas para buscar por essas características de captura de liquidez, inversão de fluxo, retração e continuidade,
Aqui para baixo eu vou buscar por compras, tá? Aqui em cima nos 62 mil dólares aguardo uma característica para poder vender. E esses pontos aqui em cima também são pontos bons de vender, nos 63.400 e 64.600. As mesmas características se aplicam, né? Chegando nessa zona, se o preço capturar uma liquidez, criar uma liquidez, capturar, quebrar o fundo que capturou, na retração, atingir uma zona de grande volume e dar uma entrada. Mesma coisa lá em cima, tá? Isso pode acontecer aqui em cima também. O preço vir aqui, criar uma liquidez, capturar, o fundo que capturou, ser quebrado na inversão de fluxo, na retração, dar uma entrada. Então, a característica se aplica a mesma para todas as zonas, a questão é a gente aguardar isso acontecer com calma. Tá, meus queridos? Então, o que eu aguardo de movimentações e oportunidades de trade para o Bitcoin é isso. Acredito eu que desse ponto ele deve corrigir aqui para os 59 mil dólares, é o que eu espero, né? Caso ele não corrija, caso ele vá direto para cima, dificilmente eu vou querer buscar por uma operação de compra aqui, porque para mim já está muito esticado e nesse ponto eu não acho favorável buscar por compras, né? Não é um ponto de interesse comprador. Por mais que o preço possa continuar quebrando estruturas para cima, não é um ponto de interesse comprador, é muito arriscado buscar por oportunidades de trade, ainda mais a maneira que eu opero nesse ponto. Então eu, Gabriel, vou buscar por pontos de compra aqui na retração, né, entre 59 mil e 59.300, entre o topo que foi quebrado e o fundo que realmente causou essa quebra, tá? Que é essa região de 59 mil de bloco de compra. Então aqui eu vou buscar por compras, aqui em cima esperando uma característica para poder vender em direção a esse ponto, e aqui em cima nessas zonas nem se fala, né? Se é uma característica de venda assertiva aí eu vou buscar por uma venda direcional, tá? Então, meus queridos, essas as possibilidades, esses são os movimentos que eu estou aguardando para o Bitcoin. E agora é a questão da gente acompanhar nas próximas horas aí como isso vai se desenvolver. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que tenha sido de grande informação para os seus trades, para suas entradas. Não se esquece de deixar aí nos comentários se você gostou do vídeo. Pode também trazer sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também operam no mercado. Não se esquece de ativar as notificações para você acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo conteúdo. Fiquem todos com Deus.